Você sabia que o Brasil é atualmente o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas? Segundo a Organização das Nações Unidas, os principais problemas são os alagamentos e inundações, porque trazem vendavais, deslizamentos de terra e enxurradas. Uma em cada 3 tragédias no Brasil está nessa categoria. E os grandes centros urbanos brasileiros frequentemente enfrentam esses problemas durante o período chuvoso. E esse cenário é agravado pela falta de áreas verdes, bueiros entupidos e construções irregulares. Muitas delas não possuem sistemas eficientes para escoar grandes volumes de água, o que agrava a situação durante as chuvas intensas. Para falar sobre este assunto, convido para o Brasil hoje a professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciana Souza Bragança. Bem-vinda ao Brasil hoje, Luciana. Obrigada pelo convite. Luciana, para começar, eu queria que a senhora respondesse sobre os grandes centros urbanos do Brasil. Eles estão preparados para o período chuvoso? Bom, na verdade, a urbanização brasileira, ela avançou sobre os rios sem muito planejamento. A gente tem uma ocupação de áreas que são de cheias e vazantes do próprio rio, que fazem parte do regime natural do rio, e essa urbanização nessas áreas, como construção de avenidas sobre os rios, ocupação de casas em encostas sujeitas à inundação, fez com que as cidades ficassem não preparadas para os eventos dos rios, que são eventos naturais, mas que vêm sendo agravados com as nossas mudanças climáticas. Então, de uma situação que era natural de convivência com o rio, juntando isso com as mudanças climáticas e a ocupação desses espaços naturais, a gente vem tendo uma série de problemas no relacionamento com esses rios. E quais são os principais problemas de infraestrutura mesmo que se encontra? Bom, a gente tem uma impermeabilização muito grande do solo, mesmo que a legislação brasileira proponha áreas de permeabilidade nos lotes, o que a gente encontra é que os lotes, depois do habite-se, cimentam jardins, cimentam quintais, constroem garagens onde deveria ser área permeável. E em prédios, as áreas de captação de água de chuva, como cisternas de captação de água, elas não têm manutenção adequada. A gente tem, numa área ampliada, por exemplo, as bacias de detenção que vêm sendo construídas, com fundo impermeabilizado, cimentado, que precisa de manutenção depois da chuva. Essas manutenções não são feitas. A gente tem também uma retirada grande da mata ciliar que protege as calhas dos rios dessas grandes inundações. A gente tem uma retirada da vegetação nesse fundo de vale e a gente tem uma ocupação de áreas de fundo de vale que não deveriam ser ocupadas, porque são áreas que fazem parte do regime da bacia hidrográfica desse rio e que a cada chuva vão ser inundadas. E com as mudanças climáticas, essas chuvas estão sendo cada vez mais concentradas e mais fortes, o que provoca essa série de acidentes que vem acontecendo no Brasil afora. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, né, que a gente viu as cidades todas alagadas ali, então seria isso. No Rio Grande do Sul, houve uma falta de manutenção das infraestruturas de controle da chuva. A gente tinha um dique, uma bacia, que funcionava como uma bacia de retenção, que estava sem manutenção há muito tempo. Então, essas infraestruturas de lidar com a drenagem urbana, elas precisam de manutenção constante, além da ocupação de áreas que antes eram de mata ciliar. É interessante ver a evolução da ocupação nessas margens, que a vegetação que protege esse fundo de vale foi sendo historicamente arrancada para dar lugar a construções. E a gente tem que entender que os fundos de vale precisam da mata ciliar, precisam ser cobertos de áreas verdes, de áreas que podem inundar. Podem ser construídos parques que, quando está chovendo, podem ser inundados, não tem ocupação, mas que a ocupação com qualquer tipo de construção
está sujeita a esse tipo de situação muito complicada. A gente precisa pensar em soluções baseadas na natureza que vão ajudar a gente a lidar com essas catástrofes que vão ser cada vez mais intensas devido ao aquecimento que a Terra vem passando. E as nossas atitudes, né? Jogar lixo, né? Esse tipo de ação, isso também prejudica? Sim, manter uma limpeza urbana. Tanto o cidadão não jogar lixo na rua, porque esse lixo vai diretamente para o sistema de drenagem pluvial das cidades, entupindo bueiros, entupindo canalizações subterrâneas e prejudicando a drenagem que é feita nas cidades. Além disso, manter nas suas casas, nos seus passeios, áreas vegetadas, cuidar dos seus jardins, dos seus quintais, das suas hortas, faz com que essa água infiltre no próprio território. Outra coisa que é importante, que o próprio morador pode fazer, é ter infraestruturas baseadas na natureza, como telhados verdes, cisternas de retenção da água da chuva, para uso em aguar plantas, para uso em limpeza geral, não pode ser um uso de banho ou de torneira, mas pode ser usado para limpeza. Então, reter essa água quando chove, no próprio lote, faz com que a água vá mais devagar para o fundo de vale e que esse tipo de inundação seja evitado. É uma ação que cada cidadão pode fazer. Luciane, e quais que são os principais riscos que os alagamentos trazem para os moradores das grandes cidades e como que isso afeta a mobilidade urbana e a saúde pública? Bom, a mobilidade urbana, no Brasil, a gente fez uma escolha de colocar grandes avenidas do lado dos rios, diretamente no fundo de vale. Então, quando elas são inundadas, a mobilidade fica extremamente prejudicada. A gente tem situações um pouco diferentes dependendo da topografia. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é uma área mais plana, é uma planície perto do mar, de baixa altitude. Então, essas inundações, elas permanecem na cidade por mais tempo, elas demoram dias para serem, a água demora dias para sair daquela cidade. Isso causa uma série de doenças ligadas à água, como raiva, leptospirose, febre amarela, uma série de doenças cujos vetores são diretamente relacionados com a água. Em cidades com relevo mais acidentado, como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que os rios são de Planalto, a gente tem uma situação um pouco diferente, como acontece em Petrópolis também. São áreas com muita altitude, então a água ela desce com muita força, muito rápido, derrubando as casas e as construções no caminho da água. Então, assim, essas cidades que têm um relevo mais acidentado, elas sofrem mais com deslizamentos de terra e com queda de construções. As cidades mais planas sofrem mais com aquela água que permanece na cidade por muito tempo. Então, a gente tem situações um pouquinho diferentes, mas todas elas muito prejudiciais para a saúde pública. A questão da mobilidade, eu acho que é importante a gente se conscientizar que fundo de vale não é lugar de avenida. E tampar rio, a gente está levando o problema para um pouquinho mais para frente. E a gente faz com que a água corra mais rápido. Quando a gente canaliza um rio, a gente diminui a área de vazão, essa água vai mais rápido. Em a água indo mais rápido, é mais provável que a inundação aconteça. Então, assim, a gente tem que rever um pouco nossos modelos de urbanização, salvando os territórios da água como territórios da água, principalmente com a introdução de soluções baseadas na natureza, como parques ciliares, jardins de chuva, diminuição da velocidade da água e uma série de situações que podem minimizar essa situação de enchente na bacia hidrográfica como um todo. Já que você falou sobre essa série, né, de soluções, quais seriam então as soluções a curto e longo prazo que as cidades poderiam adotar para minimizar esses impactos? Bom, a curto prazo, eu concordo com você que a manutenção talvez seja a situação mais rápida e importante de ser organizada. Então,
proceder anualmente à manutenção dos sistemas de drenagem, das infraestruturas de drenagem, sejam elas diretas, como drenagem pluvial, e, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem bacias de detenção, calhas de captação, no Rio Grande do Sul tinha também uma área de retenção, um dique que promovia. Então, fazer a manutenção periódica dessas infraestruturas de drenagem é essencial para que esse tipo de situação não aconteça. E também que as pessoas se conscientizem e que mantenham as ruas limpas, não joguem lixo que vai para o sistema de drenagem, não cimentem seus jardins, não cortem suas árvores. As árvores funcionam como grandes caixas d'água de retenção de água. Mantenha os seus jardins vegetados. A vegetação de várias alturas, ela promove a infiltração mais rápido, isso a curto e médio prazo. A longo prazo, eu acho que a gente tem que entender que a legislação de uso e ocupação do solo e a construção da cidade tem que respeitar o regime natural das águas. O regime natural das águas ele vai continuar acontecendo, a gente lida com as enchentes sempre, então a gente tem que aprender a respeitar esse regime natural das águas. O que significa isso? Liberar os fundos de vale, ter mais parques lineares com vegetação ciliar relevante, abundante, propor e fiscalizar as áreas de drenagem dentro dos lotes, porque isso funciona como uma rede de drenagem descentralizada na cidade como um todo. Mesmo que a legislação brasileira proponha áreas permeáveis, é importante que as prefeituras fiscalizem se de fato essas áreas são mantidas. Outra coisa é promover uma revegetação com vegetações de vários estratos, ou seja, muitas alturas, porque aí a gente faz com que a água vá mais devagar para o solo, manter situações de drenagem e propor um plano de drenagem com soluções baseadas na natureza. O que significa? Está muito em moda agora se falar em cidades esponja, que é uma ótima solução de drenagem, que é manter grandes áreas permeáveis, manter vegetação nas ruas, plantar árvore, recompor a arborização urbana com áreas de infiltração no pé das árvores. A gente vê muitas árvores urbanas sendo sufocadas pelo concreto. Isso faz com que as árvores virem um problema e não uma solução. O uso de fiações subterrâneas, porque a fiação aérea, ela tanto está mais sujeita a acidentes como queda de galhos, como também faz com que a arborização urbana sofra podas muito prejudiciais a ela, como as podas em V, que a gente tira o centro da árvore, fragilizando essa árvore e fazendo com que ela, de solução, passe a ser um problema. Então, eu acho que a longo prazo, pensar em uma cidade mais permeável, ou seja, uma cidade esponja, não só no fundo de vale, mas em todos os lotes, manter uma fiscalização para isso e ter uma revegetação dessa bacia hidrográfica, entendendo que a gente precisa respeitar os fundos de vale, e eles são lugares propícios para esses parques lineares. Luciana, você falou sobre uma coisa muito importante aí da questão das árvores, né? A gente viu em São Paulo agora o apagão que teve, queda de árvore, reclamação de poda de árvore. Se podar as árvores corretamente, não precisa retirar, né? Na verdade, eu acho que antes de podar, tem que ter a fiação subterrânea, porque há um conflito muito grande da fiação com as árvores. E, na verdade, as árvores não são as vilãs são as fiações aéreas, que é uma solução do século passado, que já podia ter sido feito na cidade como um todo, e que faz com que as árvores sejam mantidas. É claro que uma poda correta, e aí, como poda correta, a gente não pode pensar em podem ver, é um crime que transforma a árvore num problema, ele transforma a árvore de solução para problema. Então, a gente tem que entender que a poda correta, ela é importante no meio urbano, porque ela previne queda de galhos, a manutenção da vegetação como um todo. É importante não só das árvores, mas como das vegetações, dos arbustos, das vegetações rasteiras, porque essas vegetações em conjunto, elas ajudam a árvore a se manter.
Por exemplo, uma árvore que tem um jardim, embaixo dela é uma árvore que tem raízes mais saudáveis, portanto, é uma árvore mais estável e menos propensa a cair. Então, a vegetação ela se apoia, a vegetação arbórea, a vegetação arbustiva e a vegetação rasteira, elas funcionam em conjunto. Então, manter não só uma poda regular e um monitoramento dessas árvores urbanas, como também manter jardins vegetados nos pés dessas árvores. Eu acho que essas duas ações, elas ajudam as cidades, primeiro, a ter árvores, a ter sombras, a diminuir sua temperatura. A gente está passando por um tempo de aquecimento. Então, diminuir a temperatura, a ter regimes de chuvas mais constantes. As árvores, elas, com evapotranspiração, elas ajudam no regime de chuvas. Isso faz com que elas sejam mantidas, porque elas são infraestruturas urbanas importantes em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas, e elas também funcionam como uma grande caixa d'água, elas retêm dentro delas uma grande quantidade de águas, que elas vão devolvendo para a atmosfera em períodos mais secos. Então, assim, fazer a manutenção desses indivíduos arbóreos é muito importante na cidade, sim. Ótimo, muito obrigada, Luciana, pela sua participação. Obrigado você pelo convite.